Oi pessoal, muito boa noite, 7 horas 3 minutos, eu falei que a gente aparece do nada com o boletim da Central e a gente vai tratar de um assunto muito importante hoje. Aliás, foi uma pauta sugerida por você, internauta que acompanha as páginas parceiras, as páginas que querem ver Jaú progredindo, as páginas que querem ter representatividade e mostrar para você que não é difícil. Hoje a gente vai falar de novo sobre buracos, mas é uma dúvida que surgiu e por isso, graças a Deus, temos um timaço de analistas, comentaristas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar com a Dani Rodrigueiro, que é advogada, e nós vamos saber o mais importante do dia. Dá para não pagar o IPTU por causa da não realização de serviços por falta de trabalho do Márcio Almeida, o conhecido Panchis, o passador de chapéu da administração atual? A gente vai falar sobre isso e você de casa vai saber se existe como não pagar IPTU. Antes da gente falar sobre isso, a gente vai mostrar o que o vereador Lampião falou na sessão da segunda-feira retrasada, que foi pouco falado até então pelo município, mas é uma coisa de uma grandeza acho que nunca aconteceu, ou melhor, nunca aconteceu, porque Jaú pela primeira vez na história passa a ser regional do estado. O Lampião falou sobre isso, a gente incluiu junto o agradecimento, o elogio que ele fez para a Central da Notícia, que estava em São Paulo quando Jaú se tornou região. A gente vai ver o que o Lampião falou e depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Tempo que falta aí, né? Eu vou chamar a atenção de uma coisa aqui. O que esse final de semana, praticamente sexta-feira, senhor presidente, ocorreu em São Paulo, no qual aqui eu quero dar os parabéns a uma página aí da cidade, que para mim faz um trabalho acima da média. A Central da Notícias, do meu amigo Boni. Acima da média, porque estava até em São Paulo. Eu vou colocar ali, porque essa aqui o Borgo vai lembrar, todos vocês aqui, próprio Moretti, todo mundo aqui, Moretti, o Paulo, o que o vereador na época, o Zé Mineiro, falava desse assunto, no qual envolve a cidade de Jaú. Eu vou falar para você, Deus que tem ele bom lugar, porque o que esse menino correu atrás, João, e brigou por isso, em viagens, nossa senhora, eu cheguei a ver vários debates em congresso, ele colocando isso. Então, Carlinhos, por favor, não. Agora, lá, agora é oficial. Jaú passa a ser micro-região. Acabou blá blá blá, acabou falatório. Diário Oficial. Eu até tenho o vídeo aqui, só que eu não posso colocar agora, né? Colocar mais na palavra livre. Olha lá. Jaú, capital. Olha lá. Micro-região. Então agora é uma das coisas que caiu aí, para o governo Ivan, por nós aqui, vereadores, numa coisa que eu vejo isso aí mais de 20 anos brigando, para falar sempre que chega de Bauru, chega de Botucatu, chega de Campinas, agora ali, que trabalho, né? De longos tempos. E aí, hoje chegou. Eu gostaria muito ainda, né? Fico até um pouco triste de a pessoa não estar presente aqui, porque esse vereador na época, ele trabalhou muito em cima disso, viu? Entendeu? E no qual essa casa aqui, eu até vou ver aí, se ninguém fez até agora, o nome de rua, o nome de algum lugar para o José Mineiro de Camargo, tá? Entendeu? Isso eu vou até ver nos anais da Câmara aí. E para terminar, de novo, a página aí, olha, surpreendeu, viu? Foi aí, estava lá em São Paulo, fez um trabalho de imprensa, só tem aqui que tirar o chapéu e agradecer. Quem ganhou foi Jaú. Quem ganhou foi Jaú. Quem ganhou foi Jaú.
Feita aí a fala do vereador Lampião, então a gente agradece os elogios e a gente ressalta que sempre que eventos importantes acontecerem no estado, a Central da Notícia e as páginas parceiras estarão juntas. E este acontecimento, assinado pelo governador João Dória, antes dele deixar o governo do estado de São Paulo, fez Jaú se tornar referência. A gente podia continuar dependendo de Bauru, podia continuar dependendo de Botucatu, não que vamos deixar de fazer isso. O 190 continua em Bauru, o 193 continua em Bauru, mas sabe aquela história, um pequeno passo para o homem, um enorme para a humanidade? É mais ou menos isso. Jaú, desde a sua existência, nunca teve esse tipo de representatividade. E isso pode facilitar, inclusive, as eleições que estão chegando aí. Afinal de contas, elegendo pessoas de Jaú, e Jaú sendo agora uma região administrativa do estado, as coisas que não podemos reclamar, é claro, porque a gente fica com as sobras dos deputados, né, já que a gente não tem deputado próprio, podem melhorar muito mais. Então, só para registro, essa fala do Lampião. E você, jauense, você morador das 11 cidades aqui do entorno de Jaú, podem ter certeza, essa mudança feita vai colaborar e muito, principalmente se a gente tiver os nossos representantes diretos. Agora, falando a respeito do IPTU, que todo mundo quer saber, a gente vai falar sobre isso já, depois do intervalo mais rápido da internet brasileira, com os melhores parceiros. É um instante só. Oi, gente! O Magalu tem uma novidade pra vocês. A gente quer comprar seu celular usado pra você comprar um smartphone novinho na hora. Tá rolando o maior movimento de troca de celulares do Magalu. Funciona assim. Leve o seu celular usado até qualquer uma de nossas lojas pra ser avaliado. Na hora você fica sabendo quanto desconto você pode ganhar pra poder sair de lá com um smartphone novo. E o Magalu aceita várias marcas e modelos, tá? Bom, né? Então... Smartphoniza Brasil! Sete horas, 11 minutos, estamos de volta com essas belas imagens da Matriz Nossa Senhora do Patrocínio em Jaú. E sim, elas são ao vivo, porque aqui tudo é ao vivo, inclusive a presença da Dani Rodrigueiro, advogada, analista, comentarista das páginas parceiras, hoje aqui com a gente no estúdio. Dani, boa noite, muito obrigado por arrumar um tempinho, conseguir vir falar com a gente dessa dúvida que surgiu aí recentemente em relação a esses buracos na cidade. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, um abração para todo mundo que nos ouve, vamos que vamos. O legal da Dani é que a Dani é pluralista, ela fala com todo mundo, defende quem precisa ser defendido de verdade, não é puxação de saco não, conheço a Dani faz um tempo. Aliás, eu devo um depoimento pessoal, as circunstâncias em que a gente se conheceram não foram as mais favoráveis. Mas, desde o primeiro momento, ela demonstrou esse lado humano dela, independente das coisas que acontecem. Mas, Dani, seguinte, muita gente, na verdade surgiu do Betão Sangerotti e aí veio muita gente acompanhando esse raciocínio. A gente tem muito buraco na cidade, muito mesmo, e o Márcio de Almeida, conhecido como Márcio Panchis, que é um mecânico, ocupa hoje, é o todo-poderoso da Prefeitura de Jaú, não tem feito a obrigação que seria o arroz-feijão. É tapar buraco, é cortar mato, é manter sarjeta limpa e tudo mais. A pergunta inicial feita pelo Roberto Sangerotti
que é um formador de opinião aqui na cidade, é respeitado, percorre o Brasil todo aí narrando e correndo circuitos importantes de corrida. É a seguinte: existe uma maneira do cidadão deixar de pagar imposto porque não está tendo o serviço feito pelo município? Aqui no caso não é nem culpando o prefeito, é culpando o secretário que não faz nada mesmo. Tem jeito? Bom, o IPTU é um dos tantos impostos que a gente paga no nosso país. A gente tem uma carga tributária altíssima e o retorno não é daquele que a gente esperava em nenhuma área, no governo estadual, federal e também no governo municipal. Existem muitas questões, mas a primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que o IPTU não é um imposto de destinação obrigatória. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Não é porque o IPTU existe que o prefeito está obrigado, porque o IPTU é só do município. Então, o prefeito ele não está obrigado a usar o IPTU para este ou para aquele fim. Ele não tem uma verba carimbada, não é alguma coisa destinada para um fim específico. Acontece que uma das finalidades do IPTU é manter a cidade em ordem, principalmente as vias, até porque o imposto ele é urbano, é um imposto que só existe para imóveis urbanos. Então, algumas coisas são certas. Ruas não pavimentadas, sem que o calçamento, meio-fio esteja sendo feito e mantido, isso isenta e pode sim, com uma fácil ação judicial, isentar o contribuinte, o proprietário do imóvel de pagar o IPTU. Agora, a questão específica dos buracos, não existe uma regra objetiva na lei, mas não é impossível. Inclusive, tem projetos de lei pirambolando pelo país, em São Paulo, na cidade de São Paulo, inclusive, dando exatamente isenção para ruas não cuidadas, esburacadas, com água vazando, com aquela bagunça toda, de uma forma até obrigatória, vindo através de uma lei municipal. Mas é possível para o munícipe, quando não tem essa lei, seja Jaú, seja a região, aonde você estiver nos ouvindo, é possível sim ingressar com uma ação. É um ponto controvertido, não é uma questão líquida e certa, é um ponto problemático. Por quê? Porque não está escrito na lei, que é o Código Tributário Nacional, e nem na Constituição, que disciplina a cobrança do IPTU, essa obrigatoriedade, essa vinculação. Mas que é possível, é. O importante é a gente denunciar, é a gente se movimentar. Agora, Boni, tem uma coisa que é fato. Se por conta de um buraco na rua, alguém sofrer algum tipo de prejuízo, um carro que tem aí furou o pneu, um acidente, você está andando na rua e tem um buraco e você se machucou, porque não está ali a conservação da via pública, você caiu porque a ponte não está feita, enfim, qualquer questão que tenha a ausência da conservação da via e, por conta disso, um prejuízo do munícipe, é objetiva a responsabilidade. Ou seja, é líquido e certo, não tem conversa, vai ter que pagar. Tá certo, ou seja, o município seria responsabilizado depois que a coisa acontece, ou por exemplo, temos uma rua, vou dar um exemplo aqui, a gente tem a rua Júlio Carbone, que do começo ao fim não digo intransitável, porque as pessoas acabam tendo que passar pela rua, certo? Mas em casos específicos, onde uma rua inteira, do começo ao fim, tem buraco, dá para ter uma briguinha, podemos dizer assim? E tem mais, se o munícipe se sentir obrigado a trazer algum tipo de reparo, para ele poder, às vezes, entrar, sair da garagem, imagine, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção assim. E precise, por exemplo, de um acesso mais bem estruturado, pode sim entrar pedindo a isenção do IPTU e tem grande chance de ganhar. Viu? Muito obrigado por esse pequeno esclarecimento, mas eu vou aproveitar que você está aqui e falar mais a respeito do que a gente estava falando no primeiro bloco, que é essa conquista que o governo do estado proporcionou para Jaú. A gente está chegando nas eleições, é verdade. O quanto essa junção de ter alguém de Jaú nunca esteve tão fácil e tão próximo da realidade. Jaú, em parceria com os municípios da região,
conseguir colocar representantes tanto em São Paulo quanto em Brasília. Falando especificamente sobre São Paulo, agora que somos uma divisão do Estado, o quanto isso pode agregar valor para futuras políticas de, se Deus quiser, deputadas e deputados que representem a nossa cidade, a nossa região. Olha, eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo para prestar um pouquinho atenção no que foram as últimas eleições aqui na nossa cidade. Em primeiro lugar, olha quem são os deputados mais votados das últimas eleições. E pensa se nesse período, 4 anos, 8 anos, 12 anos, essa pessoa veio passear pela nossa cidade, pelas nossas ruas, pelos nossos bairros. Então a gente precisa entender isso. Agora, a gente está literalmente com a faca e o queijo na mão. Está na hora da gente entender que nós viramos um polo, nós viramos um centro nervoso, potente, de gente trabalhadora, de gente que pode trazer transformações para a nossa cidade e o nosso entorno. É o momento para isso. Então, assim, essa alavancada que a gente tem, trazendo para Jaú um polo regional, um ponto regional, é uma questão extremamente válida, extremamente importante para que a gente possa conseguir que o governo daqui para frente e para sempre olhe para a gente e faça a região desenvolver. Pare e pensa, por que outras regiões do estado se desenvolveram tanto? Por que algumas cidades foram para frente e a gente não? Falta a representatividade local. Falta que a gente tenha aqui a representação e que a gente consiga consolidar esse polo regional. Está mais do que na hora. A gente tem o mais importante, que é o humano, que é o elemento humano. Nós, o pessoal de Jaú, quem nasce, quem cresce, quem vive, quem ganha, quem gasta, quem investe, quem cuida da cidade, quem está preocupado em debater a cidade. Quem quer realmente um projeto de cidade, não um projeto pessoal. É importantíssimo que a gente olhe para isso e pense e aproveite essa oportunidade de ter Jaú como um polo regional, sim, e botar a coisa para funcionar. Vamos mexer esse caldo. É, porque sendo um polo regional, tendo representantes estaduais, a coisa facilita muito mais. Enquanto você estava falando, eu vim aqui pesquisar para saber sobre os deputados mais votados aqui em Jaú. Vamos na geral, porque é impressionante, viu? Eu devo dizer um negócio. Eu sei de cor. Vocês vão ficar chocados. Gente, é vergonha alheia. Sabe quem foi o deputado? Bom, primeiro, teve a Janaína Pascoal, é verdade, a primeira mais votada aqui em Jaú. Até aí não vamos falar muito dela. Agora vamos falar do segundo mais votado em Jaú, Fernando Cury. Sabe quem é Fernando? Foi ótimo você estar aqui, foi ótimo. O Fernando Cury foi aquele machista. Eu não sou um cara machista, eu acredito que eu não seja machista, espero que não seja. O Fernando Cury foi aquele que a gente acompanhou, mesmo mostrando as imagens, mostrando que os colegas, amigos, tentando segurar, foi lá e abusou. Eu posso usar a palavra abusou, com né? certeza absoluta. E abusou de uma outra deputada estadual, ao vivo, todo mundo, em sessão plenária da Câmara da Assembleia Legislativa. E o terceiro? É isso que eu ia falar, gente, viu? Pelo amor de Deus. Sabe quem é o terceiro? É o Mamãe Falei. Esse que tá aí, todo mundo sabendo, inclusive está sendo... Foi aprovado, né, a comissão para a cassação dele. Inclusive o PSOL está como relator, eu acredito que vai dar alguma coisa, porque assim como o Fernando Cury foi protegido pela história política dele, aliás, essas pessoas que precisam sair fora da política, esses que são enraizados na política, né, já tem cunha para todo mundo entender, essa gente precisa ser deixada de fora. A gente precisa apostar em pessoas com ideias boas, com proposituras boas, com proximidade da gente. Porque o Mamãe Falei foi aquele que foi para a Ucrânia. Na verdade, ele foi para, esqueci o nome, o país está recebendo os refugiados da guerra da Ucrânia. Se alguém me lembrar, me ajuda. Polônia, pronto. Ele foi para a Polônia ver a situação dos refugiados
e ele teceu comentários horrorosos a respeito das ucranianas, tudo que podia ser feito com elas, pela vulnerabilidade e tudo mais. Foi votado, um dos mais votados aqui em Jaú. Depois tem um tal de Sebastião Santos, você já ouviu falar? Nem eu, conhece? Conhece? Prefiro não comentar. Então, tá vendo? Todos eles votaram aqui, tiveram muita votação aqui em Jaú. E sabe o que eles fizeram pela cidade? Nada. O Fernando Cury às vezes aparece aí, vez ou outra, aparece e tudo mais, para não deixar de ser esquecido. O Mamãe Falei, acho que sequer sabe que Jaú existe. E se conhecer as meninas, se vier para Jaú, vai sair falando mal das meninas bonitas de Jaú. Porque, né, assim, a atuação dele foi uma coisa muito horrorosa, né? Nós precisamos entender, e isso já passou desse momento, e eu não posso, Boni, é sempre assim. Quando eu tenho a oportunidade de falar, são 30 anos fazendo a mesma coisa. Aliás, o Fernando Cury, com esse evento absurdo, né, desse abuso, dessa violência, dessa subjugação de uma deputada eleita no exercício do seu cargo, mas independente de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, de uma mulher que estava ali trabalhando, nem estava vendo que ele existia, e ele vai e se apropria de uma situação e abusa, né? Como considerando a subjugação estrutural que nós temos da mulher. Essa situação, ela é um divisor de águas na minha vida, porque ela mexe de tal forma comigo que me tira do eixo, do centro. É um absurdo que numa casa de leis nós tenhamos esse tipo de abuso. Porque o que acontece, Boni, é o efeito em cascata. Se você enxerga isso numa casa de leis, imagine o que não pode acontecer num supermercado, na esquina, numa loja ou num emprego onde trabalham 2 ou 3 pessoas. Como isso reflete justamente a estrutura da violência contra a mulher. E, gente, é por conta dessas violências que as mulheres morrem. É por conta destas questões que nós começamos a achar que a mulher tem que aceitar. E quando a mulher fala não, por exemplo, para um relacionamento, aquele cara que viu um rapaz botando a mão nos seios, sabe, se apropriando do corpo de uma deputada eleita, aquele outro rapaz que escuta um outro deputado falando sobre turismo sexual com mulheres numa situação, meu Deus, fugindo da guerra, com filhos, desesperadas. Essa pessoa, ela se sente totalmente empoderada, forte, para a hora que ela ouve da sua esposa, da sua companheira, da sua namorada, não quero mais, a hora que ela vê a sua companheira pondo limite, ele se vê no direito de matar. Ele se vê no direito de agredir. E ele se vê no direito de fazer filhos, crianças órfãos. Presta atenção, gente. Rir a essas questões, brincar com isso, passar a mão, sabe, na cabeça, tentar falar, foi um ato ruim, como eu vi esses dias aí, de pessoas também, né, de casas de leis. Foi, coitado, uma infelicidade. Não foi uma infelicidade, foi uma violência que termina na morte de muitas mulheres. É por isso que a gente precisa dizer absolutamente não às violências contra as mulheres. Nenhum tipo de violência. Se você ri, se você passa a mão, se você ignora a violência contra uma mulher, a brincadeira contra uma mulher, você pode nunca ter matado ninguém, mas na tua mão tem sangue. E é isso que a gente precisa entender. Ou a gente encara de uma vez por todas que existem violências estruturais e que a gente precisa bater de frente e acabar com isso. E todas nós e todos nós vamos não permitir mais machismo, misoginia. Hoje foi muito interessante. Ontem, o presidente da Comissão de Ética lá na Câmara não conseguia falar, na LESP, não conseguia falar a palavra misoginia. Talvez ele... enfim, não seja algo do vocabulário dele com absoluta certeza, não saía, né? Você tem que entender, não ao racismo, não à violência de gênero, não à homofobia, não, simplesmente não. As pessoas têm o direito de viver e de viver da forma que bem entender. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Então é disso que a gente precisa falar cada vez mais, Boni. Viu? E a Dani não tá aqui levantando a bandeira do feminismo e falando que homem tem que ser segregado e maltratado. Não é isso não, caso você, homem, né? Porque a gente infelizmente ainda vive num mundo muito machista, as coisas de fato estão, na minha percepção, melhorando, mas não melhorando do jeito que devia. Às vezes eu comparo até assim, a gente tem 3 anos para salvar o planeta em relação ao clima.
a gente tem esse mesmo período para equalizar as coisas em relação a esse negócio de homem e mulher. Eu acho bacana a gente poder estar falando disso, como grandes emissoras de TV falam disso, porque isso precisa acabar. Esse machismo velado, essa brincadeira de WhatsApp que seja, sabe? De ficar repassando, de ficar tirando sarro, porque pode, acha normal, e não é normal, não é normal. Não é normal um homem chegar e abraçar uma mulher de uma maneira erótica, ou sem que ela permita. Isso, que constranja a mulher. Exatamente. E o contrário é verdadeiro também. A gente está dizendo aqui que todas as mulheres do mundo são santas, não é verdade? Mas não há uma estrutura de violência em relação ao Sim, homem. sim. É essa a questão. Por que não tem Maria da Penha para homem? Porque os homens não morrem. Ah, mas teve um que morreu. Sabe quantas morreram hoje? Você conhece o número? Sabe quantas mulheres foram violentadas enquanto nós estamos aqui no Brasil? Mais de 30. Mais de 30 mulheres nesse período de meia hora que nós estamos aqui já foram vítimas de violência no nosso país. Hoje, tem 8 famílias enterrando 8 mulheres que morreram no nosso país. Isso parece surreal. Talvez você esteja me ouvindo e fale, de onde ela tirou isso? Será que é isso? É isso, gente. É isso. As mulheres morrem em razão da violência de gênero. As mulheres morrem porque elas não admitem mais ser maltratada, ser subjugada, ser exposta a nenhum tipo de violência. E a reação é a morte. Então isso precisa acabar. É verdade, e como bem disse a Dani, é assim, às vezes você não conhece, mas a gente torce para que não conheça. Mas nesse tempo, muitas mulheres morreram, muitas mulheres apanharam, muitas mulheres passaram vergonha em via pública, porque tem homem que chuta, joga do carro e tudo mais, e larga com os filhos, e por aí vai, infelizmente. É isso. E são todas as violências. Você, mulher, também pode ser alguém que oprime outras categorias. Por exemplo, você pode ser homofóbica, você pode ser racista, você pode discriminar pessoas em razão de alguma situação limitante, um problema de locomoção, um problema de visão, um problema de audição, enfim, a gente precisa parar com isso. A gente precisa parar de achar que um é mais ou é menos que o outro, né? Somos todos iguais, somos todos um, e a gente precisa aprender o verdadeiro sentido de cidadania e de solidariedade. Esse é o momento da gente falar sobre isso, cidadania e solidariedade. E a gente vai falar bastante sobre isso. Eu quero, antes de mais nada, já agradecer você pela participação. Não vou dizer que é a primeira, porque você acompanha a Dani nos podcasts toda terça e toda quinta, toda segunda e toda quinta aqui na Central da Notícia. E a Dani vai estar participando, ajudando a gente a ajudar você. Você pode mandar seu problema pra gente, a gente vem aqui e discute. Se não der para discutir, a gente resolve sem trazer o caso a público. Pode mandar para a página que você estiver assistindo, não tem problema, vai chegar para a gente. E é legal ver alguém decidida a ajudar, né? Depois de uma vida já ajudando de uma maneira ou outra, sendo professora, sendo coordenadora, sendo aquela que puxa, que levanta a bandeira, que fala vamos que vai dar certo, porque eu sei que a Dani é assim. E agora não tem como não falar, né? A gente, enquanto advogada, comentarista, parceira, o nome da Dani está sendo veiculado aí como futura, ou melhor, como uma pré-candidata, uma possível candidata a deputada. Se for, a gente vai avisar na hora certa, e eu digo para vocês desde já. Tem o nosso apoio, porque é de Jaú, e Jaú precisa desesperadamente de representantes em São Paulo e em Brasília. E não por nada, mas a Dani está aqui e seria uma excelente escolha para todos nós jauenses, mas não posso pedir voto, ou melhor, ela não pode, eu também não, só estou dizendo que caso isso venha a se concretizar, vocês podem ter certeza, a gente vai estar apoiando, porque é alguém que 30 anos só? 32 anos. 32 anos lutando em favor de todos, lutando em favor dos menos favorecidos, lutando em favor de quem precisa. Tanto que hoje veio aqui e esclareceu pra gente essa situação
do IPTU. Dani, mais uma vez, obrigado. O nosso bate-papo vai ser sempre assim, rápido, curto, para todo mundo entender e pontuando assuntos. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu sei que você está cheia de compromissos e obrigado por nos atender. Eu que agradeço, é uma honra, adoro a imprensa. O pessoal que me conhece há mais tempo sabe disso, a gente vive pela imprensa. Enquanto a imprensa está de pé, nós também estamos. Então, a gente precisa ouvir as nossas rádios, os nossos jornalistas, os nossos radialistas, as pessoas que produzem conteúdo e que falam da nossa cidade. Então, assim, vamos em frente, vamos olhar para a nossa cidade, vamos entender que a gente pode e no tempo certo as coisas se resolvem. De qualquer maneira, é uma honra muito grande. Boni, muito obrigada, estou à disposição. E vamos aproveitar que agora somos uma região que abrange 11 cidades aí, Jaú é responsável por 11 cidades agora. E você falou em imprensa, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, eu não sei nem se pode, vou aqui agora, a Bariri Rádio Clube, que vocês sabem é parceira também da Central, faz parte da rede de páginas parceiras aí. A Bariri Rádio Clube é uma rádio originalmente e era uma rádio AM que está migrando para FM. Na verdade, está migrando não, já nasceu. Se você tiver rádio aí, pode ser até no celular, 100,7 FM. Já está em fase de teste e vai ser jornalismo puro, jornalismo raiz, chegando para a nossa região também. Inclusive, esse estúdio que nós estamos vai ser um canal de contato, digamos assim, com a Bariri Rádio Clube também, quando o FM estiver valendo. É daqui que as notícias de Jaú sairão para a Bariri Rádio Clube. É daqui que o pessoal da Bariri, você da Bariri Rádio Clube, vai poder bater papo com a Dani também, tirar as suas dúvidas, porque eu devo dizer uma coisa, tá só começando. E muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora, de verdade, dúvidas esclarecidas. É bom a gente saber que tem gente pensando na gente e que tem gente cheia de ideias boas para melhorar a vida da gente. Aqui, nas páginas parceiras, você sabe, você está sempre muito bem informado. E a gente termina com as belas imagens da matriz de Jaú, que o Leonardo Gomes, inclusive, está fazendo nesse momento. Eu, mais uma vez, agradeço a Dani, que vai para compromisso agora. Pessoal, aqui vocês sabem, vocês estão sempre muito bem informados. Boa noite, vamos que vamos!